Vamos ouvir a palavra de Deus? Que o Senhor essa manhã prepare o nosso coração. Amém, irmãos? Se existe uma coisa que esse ano que passou e esse tempo que nós estamos vivendo fez com a gente, se eu pudesse dar um nome para esse tempo, para esse ano que passou, eu daria o nome de pressão. Pressão. Eu não sei se você concorda comigo, irmão. Eu não consigo identificar uma outra palavra para exemplificar o ano que passou e esse tempo que nós estamos vivendo. É pressão. Um tempo de pressão. Alguns foram pressionados e se tornaram pessoas melhores. Outros foram pressionados e se tornaram pessoas piores. Porque no tempo de pressão é assim: ou você forma, ou você deforma. Ou a pessoa formou, ou a pessoa deformou. Agora, existe uma pressão que você pode interromper. Existe. Você pode olhar para ela e dizer o seguinte: acabou. Aqui chega. Aqui acabou. Sobre isso, eu não aceito ser pressionado. A pressão de uma doença é involuntária. A pressão de uma doença, ela é involuntária. A pressão em relação de um falecimento de um familiar é uma pressão involuntária. Hoje eu gostaria de falar de uma pressão dos outros sobre você. Uma pressão da sociedade sobre você. E quando que os outros pressionam, quando as pessoas nos pressionam, se a gente cede isso, a nossa vida deforma. A nossa vida deforma, né? Se a gente fica sobre a pressão, e aí nós temos que entender que nós podemos ter controle sobre isso. E não tem ninguém melhor para falar sobre pressão e para eu usar na Bíblia que enfrentou pressão. Quem é? Jesus. Se existe alguém para ministrar no nosso coração a respeito de pressão de pessoas, foi Jesus. Pastora Márcia hoje de manhã pregou no capítulo 7 de João, né? Ela usou um trecho ali. Eu também vou pregar no capítulo 7 de João, mas no comecinho do capítulo 7, né? Então Deus vai liberar sobre você hoje uma palavra que você possa romper cadeias. Se você tem pessoas com depressão, pessoas com dificuldade, o que você vai fazer agora? Compartilhe o link da mensagem, compartilhe o link desse culto, chama essa pessoa, fala: fulano, agora vem aqui, olha aqui, vai acontecer um negócio aqui. Compartilha, fala, você que está em casa, não deixe de compartilhar para assistir essa palavra. Você de repente conhece alguém que vive reclamando da vida, murmurando, vem chumbo do grosso da parte de Deus para as nossas vidas. Amém, irmão? Glória a Deus. João capítulo 7, verso do 1 ao 13. Esse é o texto que eu vou refletir hoje de manhã. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. E aí depois diz assim: ao se aproximar da festa judaica dos tabernáculos, aqui tem uma expressão interessante, os irmãos de Jesus. É os irmãos de Jesus mesmos, irmão de carne e osso. Jesus teve 7 irmãos. Irmãos. Diz que os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui para a Judéia, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Mais para frente no texto ele fala assim: mostre-se ao mundo. Agora olha que expressão interessante, diz aí até o capítulo 3. Ele fala assim, pois nem os seus irmãos, nem os seus irmãos. O versículo 5 diz isso: pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse: ainda não chegou o meu tempo, vocês vão para festas, eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia.
e eu quero orar com você nesse momento. Pai querido e amado, eu quero te agradecer por essa palavra hoje de manhã. Ministra no nosso coração, que ela possa nos erguer, que nós possamos ter fé. Eu tenho fé, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que por mais fundo que seja o buraco que alguém possa ter entrado, que o Senhor Jesus possa nos tirar de lá, que a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, para centenas de pessoas que nos ouvem em casa, onde quer que esteja, espalhada por esse Brasil afora, Senhor, que nós possamos estar nesse momento unidos em fé, no mesmo propósito. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Arranca as escamas, os medos, as algemas, a pressão, Senhor. Venha tirar sobre a nossa vida isso, e para que nós possamos, ó Pai, ter na nossa vida o fardo do Senhor Jesus, que Ele é leve, ela é suave, em nome de Jesus, amém. Pressão. Pressão para ser alguma coisa. Pressão para realizar. Quantas pessoas nesse mundo, nesse momento, e quantas vezes na vida nós sofremos pressão? Jesus foi alguém que sofreu muita pressão. Jesus sofria pressão de todos os lados, muita gente. Jesus, ele vivia em constante pressão. Os fariseus, os saduceus, era pressão constante. O fato de Jesus respirar, ele já era criticado. Pressão era tão forte, que até o fato de Jesus curar alguém, ele sofria pressão, né? A pessoa não conseguia observar que a pessoa foi curada, mas ele era criticado. Uma cura, ninguém conseguia aplaudir. Olha, imagina um negócio desse. Jesus curou uma pessoa que estava ali enferma há muito tempo. Ninguém conseguia aplaudir. O camarada está livre da doença. Mas aí a pessoa fala assim, mas você fez isso de sábado. Jesus, ele era seguido, observado. Tudo que Jesus fazia repercutia. Há uma pressão. Todo o tempo, os sacerdotes olhavam para ele, observando, todos esperavam. E aí, observava Jesus, ele ia comer com os pecadores. Olha lá, pressão. Se aproximava de uma prostituta, pressão. As pessoas o tempo todo julgando ele. Entra na casa de Zaqueu, pressão. E o que eu vejo diante da pressão que Jesus sentia, o que Jesus fazia diante da pressão? Eu percebo que Jesus, ele não estava nem aí. Não estava nem aí. Ele não estava nem. Esse texto de João no capítulo 7, ele sucede um capítulo muito interessante. Porque no capítulo 6 de João, acontece a multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia diz assim que o povo estava ali, muita gente foi alimentada, aproximadamente, contando mulheres e crianças, 12.000 pessoas, através de poucos pães e 2 peixes, ele sacia a fome, mas o maior milagre da multiplicação, Jesus estava ensinando que Jesus está perto, Ele é o pão da vida, Ele mata a fome da alma, e Jesus aqui ele está ensinando, eu sou o próprio pão da vida. No capítulo 7, o contexto é pressão. É pressão. Jesus está agora tendo que lidar com uma pressão que não vem do diabo. Não vem do diabo. Não vem da empresa. Ela vem de dentro da sua própria família. Você precisa sair daqui e você precisa ir para lá. Nós queremos ver isso que você está fazendo aqui separado no deserto, a gente quer que as pessoas vejam isso. Vai para lá, Jesus. E os irmãos agora chamam Jesus de lado e falam, viu, vem aqui, isso aí está tudo errado. O que você está fazendo não está certo. Toma cuidado com as pessoas que te chamam de lado, hein? Toma muito cuidado. Nós temos aqui uma estratégia para você, Jesus. Nós temos uma estratégia para você conseguir mais seguidores.
Isso que você fez no deserto, você tem que fazer agora na festa dos tabernáculos, porque lá nós vamos montar um palco e a coisa vai pegar. Lá que você precisa ir. É lá que você precisa fazer. É a maior festa judaica, uma festa populosa. E os irmãos de Jesus estão dizendo: olha, nós vamos criar um show particular para você, porque ninguém vai te seguir. Você tem que mostrar o que você faz. Você tem que ir para lá, você tem que mostrar o que você faz. A gente vai ajudar você. Se você quiser ir lá na Judéia, viu? Lá você vai ser popular. É isso que os irmãos de Jesus estão fazendo aqui. É para essa realidade que os irmãos de Jesus estão chamando, né? Chama ele de canto, né? E aí, é mais ou menos assim, chama de canto e fala assim, ó, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou vendo, pelo que eu entendo, Jesus, fazer milagre no deserto não rola. Você tem que ir onde o povo está, porque a palavra aqui exatamente é essa. Você tem que ir onde o povo está, na minha opinião, você tem que fazer aquilo. É interessante, né, perceber uma coisa interessante aqui. Esses mesmos irmãos de Jesus que criam nesse plano maravilhoso, não acreditavam nele. Porque o verso 5 diz o seguinte: os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Pressionado para se mostrar, pressionando para mostrar na festa dos tabernáculos, vai lá porque as pessoas vão acreditar em você. E o versículo diz assim, ó, nem seus irmãos criam nele. Interessante isso. Pressionando Jesus para sair da Galileia, vai para a Judéia, para a festa do tabernáculo, porém, as próprias mentes brilhantes nem acreditavam nela. Sabe o que a psicologia chama esse comportamento? A psicologia chama esse comportamento de síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Quando essa pessoa, a incapacidade de acreditar em algo, ela não tem coragem de colocar isso para fora, ela não tem coragem de exteriorizar isso. Então eu preciso fazer alguma coisa para que você faça, porque eu mesmo não acredito. Interiormente eu não acredito no meu irmão Jesus, mas deixa eu ver se eu crio alguma coisa aqui, para ver se ele é mesmo quem diz quem ser. Aí o negócio aqui era esse. E geralmente, essa síndrome que as pessoas chamam de síndrome do impostor, ela vem revestida de autossabotagem, adiar tarefas, medo de se expor, comparação com os outros, querer agradar todos. A síndrome do impostor, ela cria uma situação, ela está preocupada, ela não está preocupada que o mundo acredite que Jesus é quem diz ser. Ele quer criar uma situação, porque ela quer ver se Jesus é realmente quem ele diz que ele é. É isso que eles queriam. Eles queriam criar. Síndrome do impostor são pessoas que não revelam realmente quem são. Sabia? Não revelam quem são. Porque se elas revelassem quem elas são, todo mundo diria, você realmente é fraco. Você realmente é mentiroso. Quando eles estão desafiando Jesus aqui para sair e mostrar, para que o mundo descubra, é uma frase bonita. É legal isso aqui. Vamos, Jesus, vamos lá, vai lá, faz isso. Não, vai lá curar mesmo. Mas de fato eles não conseguiram, sabe por quê? O medo, por que eles não conseguiam fazer isso? Por que eles não conheciam o medo de ser descoberto, o medo da incredulidade? O medo de ser descoberto e o medo da incredulidade nos faz fazer discursos bonitos, pressionando os outros a dar prova daquilo que nós não temos condições de fazer. É isso que acontece e é isso que os discípulos de Jesus estão fazendo com ele. A gente pressiona. É quando você fica o tempo inteiro, já viu pessoas assim que ela não se acha sábia, ela não se acha inteligente, mas ao tempo todo ela fica tentando mostrar, né? Porque ela sabe dentro dele o quanto ele não se acha inteligente,
Isso é síndrome do impostor. Ou quando você critica pessoas, né? Você já viu essas pessoas assim que gostam de viajar, gostam de comprar, e ali por trás você vê uma pessoa que vive criticando. Nossa, já imaginou? Como que pode viajar tanto? Nossa, gente, como que pode? Pra que isso? E que não sei o que tem, e não sei o que tem. Você já viu isso? No fundo, né? Essas pessoas, né? Que você critica, a pessoa que fica ostentando, mas lá dentro de você, você se vê exatamente como essas pessoas que você critica. É um retrato, sabe? É um retrato nosso, parece. É um retrato daquilo que somos. Só que nós não temos coragem, então a gente procura um meio de expor de outra forma. Os irmãos de Jesus estão fazendo com Jesus exatamente o que eles não têm coragem de assumir. Jesus se mostra para os outros, para que os outros acreditem. Na realidade, eles não acreditavam em Jesus. Agora, presta atenção um negócio interessante nesse texto aqui. Jesus está em uma pressão. Eu estou pressionado dentro da minha própria família, dentro da minha própria, os meus irmãos, a fazer alguma coisa. A provar que eu sou bom, a provar que eu tenho valor mesmo, a provar que eu sou um bom pregador, a provar que eu sou honesto. Agora tem uma coisa interessante sobre isso. E lamentavelmente, quando você aceita a pressão dos outros, a primeira coisa que acontece na sua vida, você perde a sua alegria. Você perde a sua alegria. Quando eu aceito pessoas me pressionarem a algo que elas não acreditam sobre mim, e eu fico condicionado a isso, ao que as pessoas pensam, ao que eu tenho que provar, sabe o que acontece? Eu perco a minha alegria. É por isso que Jesus não se importou em realizar milagres. Ele simplesmente disse para os seus irmãos, eu não vou. É lá que você tem que fazer esse milagre. Ele falou assim, eu não vou. É lá que você tem que aparecer, mas eu não vou. Por quê? Porque eu não faço milagre para isso, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não vou. Eu não faço milagre, eu não me envolvo para isso. Eu não faço milagre para me envolver com pessoas, eu não faço milagre para ser admirado. Existe uma pressão para Jesus ir lá no tabernáculo, fazer um show em público. Ele diz, eu não vou ser movido pela pressão de vocês, meus irmãos. Eu não vou ser movido pela desconfiança dos outros. Se você é Jesus mesmo, transforma essa água em pão. Não. Porque eu não sou movido pela pressão. Eu não posso ser movido por aquilo que você acha que eu sou. Eu não posso ser movido por aquilo que acha que eu devo ser. Ai, meu Deus, será que eu posso? Mas o que fulano vai pensar? Eu não posso, porque o quê? A minha alegria vai acabar. O que Jesus, a chave desse texto aqui, é quando Jesus olha para os irmãos e diz assim, eu não vou para a Judeia. Por quê? Porque eu não faço milagre para isso. É interessante que todos nós somos em algum momento da vida espremidos, já viu? Parece que nós somos espremidos pela pressão. E nós vivemos num tempo que pessoas foram espremidas pela pressão. Igrejas foram pressionadas, famílias foram pressionadas. Pessoas são pressionadas, já viu? Pessoas sendo pressionadas, você tem que casar. Olha a pressão da família. Você tem que ter filho. Você não pode criar seu filho assim. Você não pode continuar desse jeito. O seu casamento não pode ser assim, você já viu? Pessoa não é casada, dá pitaco no meu casamento. Pessoa não é casada e fica dando pitaco, como tem que lidar com minha esposa? Tá cheio assim, ó. Sempre há uma pressão do que as pessoas acham irreal para você. E de como você tem que falar, de como você tem que reagir, de como você tem que se portar, de como você tem que fazer. É assim a vida. E Jesus lidava com isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus passou por isso, quem dirá eu e você?
Se Jesus passou por isso, quem dirá eu e você? Por quê? Porque todos nós, se nós não nos cuidarmos disso, seremos movidos pela ansiedade de mostrar desempenho. Por quê? Porque todos nós executamos na nossa vida algo para o outro. Esses dias atrás, meu filho estava conversando comigo, que ele pegou um estudo do Augustus Nicodemos, que foi muito interessante. Ele estava falando que, de repente, ele se pegou movido por uma pressão da internet, de quantas pessoas estavam vendo a mensagem dele, e ele estava trazendo para a vida dele uma pressão, um negócio assim, que não estava... Ele falou, espera um minutinho só, mas não é para isso que eu prego. Não é para isso que eu proclamo o evangelho. Não é para isso que eu ensino, não é para isso que eu canto. É por isso que quando você se move para o outro e não para Deus, a sua alegria é roubada. Você quer ter a sua alegria roubada? Se mova para o outro e não para Deus. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que quando você agrada a Deus, você agrada quem tem que agradar. E você desagrada quem tem que desagradar. Agora, quando você não sabe quem Deus é, você é movido por quê? Você é movido por palpite. Você é movido por impulso. Você é movido pelo que as pessoas acham. Eu acho que você não é valorizado nessa igreja. Eu acho. Quantos anos você está aqui? Eu não acho que você é valorizada nessa igreja. Eu não acho. Ô, Graciela, quantos anos você está nessa igreja? Eu acho que, depois de 8 anos, eu acho que, não sei, eu acho. É assim, irmãos. O mundo é assim, as pessoas são assim. E pessoas que se deixam se mover por essa síndrome do impostor, elas geralmente nunca vão encontrar lugar bom, pessoas boas, ministério bom. É por isso, que te faz falar, pregar. Não, o que eu quero dizer para você é que quando nós cedemos a essa pressão, sabe o que acontece? Nós estamos arriscando o plano de Deus na nossa vida. Nós estamos arriscando o plano de Deus na nossa vida. Você já imaginou se Jesus fosse ceder à pressão do seu tempo? Você tem que ir agora lá para a Judéia. Sai daqui com esse povinho aqui, vai lá para a Judéia. Vocês acham mesmo? Tá bom, eu vou lá. Jesus falou assim, não, eu não vou. Eu vou quando? Eu vou na hora que o meu pai disser que eu tenho que ir. Eu vou realizar milagre onde Deus mandar eu realizar milagre. É no deserto. Eu vou na casa do fulano porque eu tenho que ir na casa do fulano. Eu vou lá na casa do Zaqueu porque eu tenho que ir na casa do Zaqueu. Eu tenho que fazer isso. Eu não vou ceder à pressão. E aí eu pergunto para você, e eu fiz essa pergunta para mim mesmo, meu irmão, minha irmã. Quais são as coisas que estão matando você propositadamente? Quais são as coisas que estão roubando a sua alegria propositadamente? Simplesmente porque você deixa a pressão dos outros dominar o seu coração. Jesus disse, eu vou para a Judéia. Você precisa entender que assim como a pressão propositadamente é colocada em nós, você precisa saber propositadamente de quem você precisa ficar longe. Você precisa saber propositadamente qual é o lugar que você precisa se distanciar. Você precisa saber propositadamente quem você tem que parar de ouvir. Você precisa saber lidar propositadamente com as coisas que vai aumentar a pressão sobre sua vida. Para quê, pastor? Para você cumprir o plano de Deus. Eu tenho um plano de Deus na minha vida. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu fosse colocar em prática nesse púlpito, nessa igreja, tudo aquilo que eu já ouvi, isso aqui seria nazareno misturado com universal, com a Assembleia de Deus, com Deus é amor, com chama viva, com chama do fogo, e que vai...
Porque tem a turma do lado da onde eu vim, né? Lá da onde eu vim. Lá da onde eu vim também tinha um monte de coisa diferente. Mas eu estou cumprindo um propósito de Deus. E eu creio que o propósito de Deus para a minha vida. Não, o que você precisa propositadamente ficar longe nesse 2021. E aí, nós precisamos pensar uma coisa, irmão. Na vida não dá para ter tudo. De boa intenção o inferno está cheio. Jesus, você está fazendo milagre no lugar errado. Você está pregando para gente errada. Sai daqui, vai para lá. E o Jesus faz o quê? Você sabe que muitas das pessoas que cobram você em algumas coisas são muitas das pessoas que não acreditam em você. Não acreditam no seu potencial. Não acreditam que você realmente é capaz. Não acreditam que você faz. Não acreditam em você, né? E você precisa pensar propositadamente as conversas que você vai lidar, o lugar que você vai frequentar. E você precisa tomar cuidado, porque você vai quebrar, você vai arrebentar a sua vida tentando ser como os outros. Você vai se quebrar tentando agradar os outros. Você vai destruir o plano de Deus na sua vida ouvindo os outros. Os irmãos de Jesus. Olha só que interessante isso aqui, gente. Isso aqui a gente tem que pensar nisso. Os irmãos de Jesus, eles não fizeram nada. Eles não sabem nada. Eles não pagaram preço nenhum. Mas agora, eles cruzam as pernas, olham para Jesus e dizem assim, na nossa maneira de ver Jesus. É assim. Aí o sujeito chega, quanto tempo você tem de casado? Aí a pessoa fala assim, não, na realidade é o seguinte, eu estou num relacionamento novo, eu já tive 2 casamentos, eu estou num terceiro. Ah, sei. E aí o sujeito, ele cruza a perna e fala assim, no meu modo de ver, Aline. Ah, sei. Na minha maneira de enxergar, eu percebo bem, viu? No meu modo de ver, essa mulher não te valoriza. No meu modo de ver, você está coberto de razão. No meu modo de ver, mete o pé nesse negócio. Você vai deformar a sua alma tentando agradar as expectativas dos outros. Você vai se perder. Se você não souber propositadamente dizer não. E hoje de manhã, em nome de Jesus, não seja movido pela pressão dos outros. Alguns nesse momento, na sua casa, onde você estiver, você está assistindo. E de repente você está aí e o maior sofrimento na sua vida não veio do diabo. O maior sofrimento veio porque você aceitou que colocasse uma pressão em você. E essa pressão já dura 10, 15, 20, 17 anos, 12 anos. Gente, tem gente que fica cativo a coisas emocionais e a pessoa não consegue se libertar. Você já não percebeu assim, às vezes a pessoa está em um relacionamento abusivo, você consegue enxergar o óbvio, e aí você fala assim, mas como que essa pessoa pode viver dessa forma? Como que essa pessoa aceita isso? Como que a pessoa consegue viver assim? Gente, será que essa pessoa não enxerga? Não, é uma pressão que te colocou para você fazer coisas que Deus nunca desejou que você fizesse. Uma pressão que colocou você para ir em lugares que nunca passou pela sua cabeça e nem pela cabeça do seu Criador frequentar esses lugares. Você está sendo movido por insegurança, por opinião pública. Você será alguém que não terá alegria, porque se você está vivendo em cima de opinião pública, em cima de segurança, em cima disso, em cima daquilo. E você sabe, né? Nós vivemos num mundo assim. Essa semana no meu devocional, eu estava falando de José de Arimateia, os amigos secretos de Jesus. E nós vivemos num tempo assim. Você sabe que nós vivemos num tempo que você
arruma inimigo sem saber que arrumou inimigo, você arruma amigo sem saber que arruma amigo. Por causa da identificação. Você vai lá, entra na página da Graciela e curte o negócio dela muito legal lá, você escreve uma mensagem para ela. Todas as suas amigas, inconscientemente, começam a gostar da Graciela, porque elas gostam de você também e percebeu que você gosta dela. Só que tem outro lado também, né? Aí você fala assim, puxa vida, até dei essa ideia assim, né? Pô, tem um negócio legal aqui, ó, do pessoal da esquerda aqui, que eles estão fazendo, isso aqui poderia ser aplicado e tal, pronto. Você já arrumou um monte de inimigo sem saber que você tinha inimigo. Agora você já tem um monte de inimigo. Por quê? É assim. Você precisa ser obediente ao propósito. Seja obediente ao propósito de Deus. Ao tempo que você está vivendo, aquilo que Deus tem para você. Às vezes na nossa vida, irmãos, nós vivemos um tempo cinza. Todos nós já passamos por isso. E aí vem milhares de pessoas e vira para você e tenta pintar para você um arco-íris. Não deixe que te pressione para fazer algo que está fora do propósito de Deus. Porque a pessoa pinta um arco-íris, né? Pinta um arco-íris. Alguém me falou dias atrás, no Facebook tudo é lindo. No Instagram, filho, não existe família, não existe casal. Você já viu um casal colocando uma briga no Instagram? Não, é só... Só? Você acha que eu vou colocar lá no Instagram, vou deixar esse telefone filmando aqui, na hora que o povo aqui em casa perder a estribeira, eu vou colocar no Instagram. Na hora que a dona Daniela chegar aqui arrebentando com o Mateus, com o Silas, com o Mariano, dá umas giraias assim e tal. Um dia o Vinícius estava lá em casa e a Dani pegou, o bicho pegou, irmão, pegou pro lado para todo mundo. O Vini chegou em casa e falou assim, mãe, a tia Dani, ela é brava. Jesus, ele era imaculado, sem pecado, sem culpa, sem maldade, filho de Deus, e ainda assim o mataram. Mas ele tem que olhar para a sua família e dizer assim, eu amo vocês. Essa ideia pode ser legal, essa dica é legal, mas eu não serei movido por aquilo que vocês querem. Às vezes vem uma pressão tentando fazer a gente se sentir especial. E fala assim, viu? Você que é bom, você é isso, você é especial. Eu quero que você entenda que você é especial, eu quero que você entenda que você é diferente. E às vezes a gente percebe o seguinte, o tempo que você gasta tentando provar o seu valor, provando isso, provando aquilo, você não precisa, creia na palavra de Deus, é muito provável que o preço seja tão alto que custe o propósito que Deus tem para a sua vida, quando você tenta e você quer viver cedendo e seguindo a pressão do A, do B, do C e T, e tá. Você não sabe quem é essa pessoa? Você não sabe de onde veio? Você não sabe como vive? Você não sabe como que é o dia a dia dela? Você não sabe nada. Você agora vai... E Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer para você que hoje você pode se libertar. Amém, irmão? De toda a pressão que estão empurrando você. Jesus deixou essa passagem registrada para ensinar que toda a pressão está colocada sobre ele agora. E você pode, em nome de Jesus, se ver livre disso. Em nome de Jesus. Porque sabe de uma coisa? O sangue de Jesus, o nome de Jesus, não há nome sobre todos os nomes, que é o nome dele. Não há poder que está sobre o poder dele. Não existe nada que está sobre Jesus. E se ele tem um plano para a minha vida, eu posso dizer não. Quem determina a minha vida, o meu caminho, a minha jornada é Jesus. Não é A, não é B, não é C, não é Facebook, não é Instagram, é Jesus. E eu confio nele. Não importa se o tempo é cinza, não importa. Eu lembro de uma história muito interessante, que eu estava numa palestra com Augusto Cury, e a filha dele estava passando por um momento de muito conflito. Muito conflito.
Essas coisas de adolescente, sabe, em escola. Gente, vida de adolescente em escola não é fácil. Você fala assim, do meu tempo, do seu tempo não tinha nada que tem hoje. A pressão que eu vivi quando adolescente é zero diante do que essa molecada enfrenta na escola hoje. Você não faz ideia. Mas que do meu tempo, do nosso tempo, a nossa estrutura era diferente. A estrutura dessa galera é diferente. Porque eles foram criados diferente. E aí, o Augusto Cury disse que a filha estava sofrendo uma pressão na escola absurda. E ela sendo tentada a fazer coisas que ela não gostava de fazer, a ser o que ela não queria ser, e aquilo incomodava ela. E o pai percebeu o sofrimento. Ele falou, aí um dia ele estava conversando com ela no jardim e o tempo estava bem nublado. Aí ele pegou e falou para ela assim, filha, dá uma olhada aqui, vem, deixa eu mostrar uma coisa para você. Você está vendo esse céu nublado aqui? Tô. Esse céu nublado, existe um sol atrás dessa nuvem? Ela falou, existe. E quando o sol vem e a chuva cai, aparece um arco-íris? Ela falou, aparece. E esse arco-íris é real? Ela falou, é. Aí ele pegou um quadro muito lindo, de uma paisagem magnífica, com arco-íris, assim, uma coisa de sonho. Aí ele pegou e mostrou para ela, e falou assim, se eu colocasse para você escolher, você gostaria esse céu nublado, real, ou você gostaria desse quadro aqui, para que você pudesse ficar contemplando ele? Ela falou, pai, com certeza eu quero esse céu nublado, chuvoso e com trovoada, porque eu sei que essa tempestade vai passar e isso aqui é algo real, com isso aqui eu não posso viver. Aí ele pegou e falou assim, filha, assim é, e é assim que você está vivendo. Você está sendo pressionada por algo irreal. Porque isso que essas pessoas querem que você faça, que você seja, que você mude o seu cabelo, que você mude isso, e que você comece a se comportar dessa maneira, isso é irreal. Esse arco-íris, ele pode ser até legal no meio das pessoas, mas aqui não. Então, ele falou assim, você é assim. As pessoas podem não enxergar você como você enxerga e como Deus vê. Mas você é uma pessoa que brilha, porque você é real. Sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes nós ficamos cativos de sentimentos, pensamentos, que são coisas irreais, que não existe, que é fantasia. E a gente vive numa pressão, sabe? Numa pressão. Você pode, em nome do sangue de Jesus, ser livre. Olha lá Atos, no capítulo 20, no verso 22, que coisa interessante. O apóstolo Paulo está ali, que coisa interessante. Um homem que não é movido pela opinião dos outros, mas ele é movido pelo Espírito. Porque ele fala assim, compelido pelo Espírito, chamado pelo Espírito, eu estou pronto para ir para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Em todas as cidades que o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, não considero a minha vida de valor para mim mesmo, e tão somente eu puder terminar a carreira e completar o ministério que Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça. Quando o Espírito Santo nos chama, não importa o que eu vou passar, eu não tenho dúvida que esse lugar é o melhor lugar para estar. Por quê? Porque não é a opinião do mercado financeiro, não é dos meus amigos, não é do eu ouvir falar, não é do eu sentir, não é, chega aqui no canto, eu penso que, vem aqui, deixa eu falar uma coisa para você, eu vejo que, não é, sabe o que é? É o propósito de Deus na minha vida. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, é assim, o Espírito Santo me compeliu. Eu sei o que está me aguardando lá, mas tem um detalhe, o importante é eu estar no centro da vontade de Deus. Nós vivemos numa sociedade de muitas vozes. E pior, vozes subjetivas. A incredulidade dos outros sempre vai chamar você a performance. A incredulidade dos outros sempre vai chamar você a se mostrar.
E sabe o que acontece? Você vai morrer tentando ser, tentando agradar, tentando aparecer e tentando provar. Por quê? Você não vai conseguir. E você vai morrer. Porque não existe caminho para você se deformar mais rápido do que você deixar a voz de Deus de um lado e você falar assim, deixa eu ver quem eu vou ouvir. Essa semana eu vi uma frase da pastora Carmen muito interessante, muito forte. Não sei se eu vou conseguir replicar, que eu repliquei no meu story, que ela dizia o seguinte: quem não está no centro da vontade de Deus e conectado em Jesus, você está na mão do diabo. Nossa, pastor, isso é muito forte. Irmãos, e tem uma outra maneira de expressar isso? Se eu não estou no centro da vontade de Deus, se eu não estou no centro da orientação divina, daquilo que Deus tem para mim, se eu não estou debaixo da submissão da poderosa vontade e orientação de Deus, alguém vai estar no comando. Ah, mas eu mesmo. Você está na sua mão mesmo, é inferno. É inferno, é inferno, é inferno, é inferno. Porque assim, quando eu viro as costas para Deus, alguma coisa tomou o lugar daquilo. É claro. Se eu viro as costas para Deus e eu não estou confiando nos propósitos de Deus, alguma coisa tomou lugar. Opinião pública, opinião dos outros, os meios de comunicação e às vezes a voz do Satanás mesmo. Porque o Satanás, o nosso grande erro, é achar que o diabo, ele vem assim, eis que agora te digo, quem fala agora é o Satanás. Geralmente, quando nós discernimos a voz do diabo, é mais ou menos assim, puxa vida, o que eu fiz? O que eu fui fazer? Destruir minha família. Geralmente, quando eu vou discernir a voz do diabo, é porque o negócio já lascou tudo. Porque o diabo, ele é sujo. Ele é sutil. O diabo, ele é atrevido. Ele é o armador de laço. A Bíblia diz que os filhos de Deus compareceram diante de Deus, e dentre eles o Satanás. E você pensa que ele vai chegar para você e falar assim, não, Rogério, o negócio é o seguinte, ó, todo mundo já falou agora o Satanás, beleza? Aí você fala assim, joia, manda aí, Satã. Manda aí coisa ruim, o que você tem? Não é assim, irmão. Não é assim. A gente precisa aprender a discernir o que é voz do diabo e o que é voz de Deus. Nós precisamos saber discernir o que é tentação e o que é provação. A tentação na nossa vida sempre virá da parte do mal. A Bíblia diz assim, não diga, fui tentado porque Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Deus nos prova. A provação nos leva para perto de Deus. A tentação, ela nos afasta de Deus. A tentação eu escolho, a provação não. É assim? E eu quero nessa manhã convidar você a ficar em pé. E que você hoje, onde você estiver na sua casa, de repente, você tem uma depressão que veio na sua vida de você tanto viver debaixo de pressão. De repente você tem uma tristeza na sua vida que você fala assim, faz muito tempo que eu não consigo ser quem realmente eu gostaria de ser nessa casa. Chega na casa, é uma pressão. Pode subir, pessoal do louvor. E eu quero declarar para você hoje o seguinte, que em Cristo nós somos livres. E que Deus tem um propósito extraordinário, grande e maior para a sua vida. E que você também não precisa se esconder. Tem gente hoje nas redes sociais que esconde a sua fé. Não tem coragem de compartilhar o culto no Instagram, porque vai compartilhar culto no meu Instagram, pastor? Compartilhar culto no meu Instagram? Você está vivendo sob pressão, isso não é liberdade. Isso é cativeiro. Cativeiro emocional, cativeiro comportamental, cativeiro. Isso é cativeiro, isso não é ser livre em Cristo. Ser livre em Cristo, eu sou livre para ser quem Deus me chamou para ser
e fazer o que Deus me pediu para fazer. E nessa caminhada eu sei que eu vou agradar quem eu tenho que agradar, desagradar quem eu tenho que desagradar. Mas o importante é eu estar no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque eu não quero perder o propósito de Deus na minha vida por causa das pessoas que ficam me chamando no canto. Chamar no canto é complicado, né? Ó, pastor, chega aí, eu preciso falar uma com você, mas viu, separado, viu? Separar um negócio no canto assim, falar uma coisa assim, separadinha para você no canto aqui, isso aqui é só para você, viu? Não compartilha com esse pessoal do teatro não, que esse pessoal do teatro nem entender, você vai. É mais ou menos por aí, Satanás. É, irmão, usado pelo diabo mesmo. Seja livre, onde você estiver, seja livre. A palavra de Deus fala assim, ó, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre para expressar a sua fé onde você está com seus amigos. Seja livre. Porque viver debaixo de pressão, daqui a pouco, alguém vai olhar para você e falar assim, você está diferente, fulano. Você não era assim. Você está diferente, você não era assim, você não se comportava assim, você não fazia isso, você não é assim, cara. Você não é assim. Você está assim, mas você não é assim. Seja livre. Vamos orar? Você que está em casa, quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós queremos essa manhã, diante dessa palavra que o Senhor trouxe no nosso coração, que nós possamos saber, ó Pai, direcionados pelo Teu Espírito Santo, compelidos pelo Espírito Santo, a saber dizer não. Não, eu não vou. Não, eu não faço. Não, isso não é bom para minha família. Não, isso não é bom para o meu casamento. Não, isso não é bom para os meus amigos. Senhor, a saber identificar lugares, identificar pessoas, discernimento de coisas. Nós vivemos, ó Pai, em um mundo de muitas vozes e vozes subjetivas, e quando nós percebemos, ó Pai, nós estamos sendo oprimidos por sentimentos, pensamentos, situações, Senhor, que não têm origem na graça, no poder e no coração do nosso Deus. Que nós possamos, ó Pai, sentir, perceber, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos caminhar, ó Pai, de maneira tal que nós possamos ser livres e a alegria do Teu Espírito Santo jamais se apartar de nós. Senhor, eu não quero ter a minha imagem distorcida, eu não quero deixar de ser eu mesmo diante da Tua presença, porque o Senhor não tem rascunho, o Senhor não tem um projeto mal feito de gente, o Senhor me fez a sua imagem e semelhança, e eu sei que eu sou um filho amado do Senhor, e que o mais importante é eu estar no centro da tua vontade, eu serei livre. Derrama da tua graça sobre nós, venha trazer libertação, ó Pai, venha trazer libertação daqueles que estão cativos, cativeiro emocional, cativeiro relacional, prisões emocionais de anos, prisões relacionais, prisões comportamentais, pessoas oprimidas, ó Pai, por situações familiares, pessoas oprimidas por amigos. Derrama da Tua graça sobre nós, derrama do Teu favor sobre nós, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Seja livre em Cristo Jesus.